Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Galera, tivemos mais um Circuit Breaker hoje e aí eu vim aqui para dar um pouco dessa situação para vocês, falar um pouco do que eu tô pensando, falar o que vai ser minha estratégia daqui para frente. Quem me acompanha no Telegram já sabe, eu fiz um áudio no fim de semana, meio que tanto tentando ajudar como também deixando bem claro e bem transparente quais são as medidas que eu vou tomar daqui para frente com essa crise, já posso chamar de crise, né? Depois do lockdown aí da Europa e dos Estados Unidos, já estamos vivendo uma crise atualmente e tomar a liberdade aqui de ler uma parte desse texto, porque eu não quero deixar nada de fora, quero deixar tudo bem explicado. Então fiz questão aqui de escrever para vocês o que eu estou pensando e quais são as medidas que eu vou tomar nesse momento de incerteza, nesse momento de medo que a gente está vivendo por parte dos mercados. O Bovespa já chegou a cair aproximadamente 40%, desde o auge lá de 120 mil pontos até 70 mil pontos. Então muita gente está se perguntando se não é o momento de sair, depois reentrar embaixo. E eu vou deixar bem claro aqui, deixo bem claro aqui nesse texto tudo que eu estou pensando desse momento, tá certo? E deixar bem claro que não estou recomendando que vocês façam o que eu estou prestes a fazer, o que eu estou me propondo a fazer. Eu não estou fazendo isso para mostrar para ninguém nem nada. Realmente a minha estratégia desde o início sempre foi essa. Tudo bem que eu mudei um pouco algumas coisas ali, mas não cheguei a mudar o foco geral da minha estratégia, tá certo? Então, vou ler um pouco desse texto aqui para que realmente eu consiga passar a mensagem inteira que eu quero para vocês, tá certo? Então, espero que vocês não liguem muito para que eu vá ler algumas partes aqui do que eu escrevi no texto, tá certo? Galera, esse é o último vídeo que eu vou falar sobre as quedas atuais. Acredito que depois desse vídeo eu vou ficar muito repetitivo, mas eu queria falar de algumas coisas para vocês, tanto para tranquilizar vocês, como também para deixar bem aberto qual que vai ser minha estratégia daqui para frente, tá certo? Primeiro de tudo, conforme eu já falei anteriormente, investir, galera, é um estilo de vida e o prazo para renda variável é inexistente, tá certo? Então, se você tem um prazo fixo para aquele dinheiro que você colocou lá, você já começou errado, infelizmente. E essa crise veio provar isso para você, tá certo? Diversas vezes foram faladas não só por mim, como por outros influenciadores ou até profissionais aí que atuam nas redes sociais, mas tem muita gente que só escuta da forma mais difícil, né? Que é realmente tendo alguma desvalorização do seu capital, mesmo não vendendo, né? Essa desvalorização pode ser que ela leve um tempo para retornar e pode ser que o prazo do seu investimento seja inferior a esse tempo de retorno. Por isso que eu acredito que a renda variável é um investimento que não tem prazo, tá certo? Se você quiser continuar investindo nesse mundo, você deve reconhecer esse erro para que na próxima crise ele te impacte menos, tá certo? Pois mais cedo ou mais tarde, as crises que acontecerão e elas se repetirão de novo, não tem jeito. Já começa a ver aqui algumas pessoas falando que essa crise durará anos, que nunca mais voltaremos aos patamares anteriores, ou seja, já temos bastante profetas do apocalipse nas ruas, um sinal de que, conforme Howard Marks afirma, acredito que estamos perto do fundo do poço. O medo realmente tomou conta do mercado nos últimos dias e agora os otimistas são a exceção. No entanto, a qualidade desses otimistas me conforta e me oferece razão para continuar fiel com a minha estratégia, independentemente da grande maioria pregar o fim dos tempos. Esses otimistas são Luiz Barsi, Luiz Alves Paes de Barros, Warren Buffett, gestoras muito respeitadas aqui no Brasil como a Dynamo e a Atmos. Enfim, prefiro estar do lado desses investidores simplesmente por uma questão de que esses, ao contrário dos profetas atuais, se provaram ao longo dos anos como investidores e gestores que conseguiram ter rentabilidades acima do mercado por todo esse tempo. Por que continuo comprando nesse momento? Porque eu acredito que a simetria do risco e do retorno está ao meu favor. Acredito que a probabilidade de retornar aos 90 mil pontos é maior do que voltar aos 50 mil. Não sei se cairá mais ou não, apenas sei que acredito no método que vem sendo aplicado com sucesso ao longo das décadas. Nesse momento, é importante ser racional e esquecer as emoções e as notícias negativas que rondam o noticiário e a mídia que assistimos. Ser muito estimulado nesses momentos de medo e pânico podem fazer com que vocês tomem decisões pouco racionais com o dinheiro de vocês. Vocês acham que é por acaso que Warren Buffett nunca foi trabalhar em Wall Street?
Até mesmo Buffett, com todo o seu conhecimento e experiência, sabe que o excesso de estímulo poderia fazer com que ele tomasse decisões não muito racionais em momentos de estresse. No início desse ano, tive a feliz decisão de comprar 2 livros sobre ciclos de mercado de um dos maiores especialistas de crise, que inclusive se deu muito bem na crise de 2008, Howard Marks. Devorei ambos os livros do autor rapidamente e isso me forneceu uma visão interessante sobre o momento atual do que vivemos. Para ajudar vocês, vou citar uma parte interessante de um dos livros de Howard Marks. Durante o pânico, as pessoas passam 100% do seu tempo tentando evitar as perdas, exatamente no tempo em que elas deveriam estar se preocupando em não perderem as grandes oportunidades. Em tempos de extremo negativismo, a aversão ao risco exagerada é provável que deixe os preços próximos do mínimo que eles podem ir, ao mesmo tempo em que perdas maiores são improváveis e mínimas. Portanto, a hora mais segura para comprar é justamente quando todos estão convencidos de que não há nenhuma esperança. Portanto, fica aqui a minha mensagem. Se você se propôs a entrar no mundo da renda variável com o intuito de chegar à independência financeira e você acredita que a sua estratégia está calibrada à sua aversão ao risco e que qualquer dinheiro que você coloque em ativos de renda variável não alterará o seu padrão de vida e não será necessário em um futuro próximo, acredito que é a hora de você se manter fiel à sua estratégia e ao que você propôs. Sempre tomo cuidado de evitar influenciar as pessoas a tomar decisões precipitadas, principalmente em casos que envolvem o dinheiro alheio. Meu intuito aqui é educar quem tem interesse através do exemplo e do que eu acredito que se provará como a atitude mais certa ao longo prazo. Desde que comecei a investir em 2010, me questiono se eu teria a capacidade e o conhecimento para ter realizado aportes com disciplina durante uma grande crise, como a de 2008, que era a referência que eu tinha na época, por ser uma crise que vivenciei, mesmo que fora do mercado. Acredito agora que esse momento tenha chegado. Tudo que aprendi ao longo desses anos será colocado à prova enquanto essa crise durar. E nesse momento, lembro apenas de uma frase cuja autoria provavelmente é de Sêneca. Sorte é o que acontece quando o preparo encontra oportunidade. Não recomendo que ninguém faça o que estou fazendo, mas serei transparente e mostrar o que estou fazendo e o tempo mostrará se estou certo em fazer o que estou fazendo ou não, tá certo? Um abraço, boa noite, bons investimentos.